Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para concluir a nossa grande aula, nossa super aula sobre a Lei 9.784 de 99, que trata do processo administrativo federal. Como disse anteriormente, o meu propósito aqui é estudar o texto seco da lei. Por quê, professor? Porque a maioria das questões de prova de concurso cobram exatamente isso, o texto seco. Então você tem que estudar na fonte, né? E aqui nós vamos passar nenhum dispositivo, nós vamos estudar artigo por artigo, dispositivo da lei, né? Sem muitas delongas, vamos aí para a nossa aula, né? Parte 2 de direito administrativo, né? Então é uma lei muito importante, cara. Tem que fazer essa chamada para vocês, né? Cara, todo concurso federal vai ser cobrado essa lei. Todos os concursos estaduais vão cobrar, não essa lei, pode até cobrar essa lei, né? Porque ela é de referência, mas nós temos as leis estaduais que é baseada nessa lei aqui. E nos municípios também, a lei dos processos administrativos, né? Vamos lá, agora, a gente está aí no capítulo 10 da lei já, a gente já estudou dos interessados, do direito, dos deveres, né? Dos seus direitos, deveres dos interessados, nós vimos da competência, né? As disposições preliminares, a gente viu vários itens aí, né? Vários da comunicação, e agora nós chegamos aí, o item 10, o capítulo da instrução, né? Da instrução. Professor, o que vem a ser instrução? Nada mais é do que, de você o quê? Constituir o processo. Constituir o processo. Né? Montar o processo, né? Produzir informações necessárias. Professor, tudo isso aqui para quê? Para o único objetivo, né? Qual que é o objetivo? Para a decisão. Decisão de quem? Da autoridade competente. Ou seja, aqui é o quê? Para o trânsito desse processo, a transitação e a constituição, a formação desse processo aí, né? As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício, né? O que é de ofício? Né? De ofício é o quê? Da própria administração, ou mediante impulsão de órgão responsável pelo processo, né? Ou sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias, né? Então, quem que dá marcha processual à instrução do processo? A própria administração, né? De ofício do órgão ou impulsão de outro órgão, né? Agora, é claro que o interessado tem o direito o quê? De atuar, de participar no processo, inclusive, né, produzir provas, né, anexar documentos aí para análise da autoridade competente, né? O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados necessários à decisão do processo. Olha aí, qual que é o grande objetivo da instrução do processo, né? Instruir de que forma esteja claro, né, seja de bastante subsídios, né, a tomada de decisão. Tá? Aí nós temos lá, né? Os atos de instrução que exijam atuação dos interessados devem-se realizar-se do modo menos oneroso para estes, né? Professor, não entendi esse texto, vou explicar. Os atos de instrução, né? Por exemplo, uma oitiva, tá? Uma testemunha, que exijam atuação dos interessados, né? Então, uma oitiva para interesse de uma parte do processo, de um interessado. E aí? Deve-se realizar de modo menos oneroso para este. Tudo bem, exemplo, a oitiva, né? Então é o seguinte, todo mundo sabe que eu sou cuiabano e resido em Cuiabá, cidade que eu escolhi para viver aí e criar meus filhos, né? Graças a Deus, né? Então é o seguinte, né? Vamos lá, Cuiabá, né? Tá aqui. Tem um processo, né? De um cliente meu, por exemplo. Bacana, tá lá. E aí, professor? Ele tem uma testemunha que mora em Sinop, 500 quilômetros da capital. Nós precisamos ouvir o testemunho dessa pessoa. O que significa do modus operandi? Podemos fazer o quê? Uma carta precatória, né, para que ele seja ouvido lá em Sinop, né? Porque lá tem estrutura da administração pública estadual, por exemplo. Isso que significa de modo menos oneroso para estes, né?
Ou seja, aqui ele está tentando preservar o quê? Preservar os direitos aí da parte aí mais vulnerável do processo, né? Artigo 30, né? Muito importante aqui, ó. São inadmissíveis no processo administrativo, desculpa pela tossida aí, as provas obtidas por meios ilícitos. Aí, né? São inadmissíveis, né, no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos, né? Olha aí, né? Então é o seguinte, então os meios de provas têm que ser lícitas, têm que ser legais, né? Então isso aqui é uma máxima, né? Inclusive, a importância desse artigo 5º aqui, ó, artigo 30, ele está previsto, ó, no artigo 5º da Constituição Federal, inciso, né? 56, é isso mesmo, 56 da Constituição Federal, né? Olha aí. Ele está previsto, só que na Constituição Federal está assim, são inadmissíveis no processo, lá não menciona administrativo, ou seja, na Constituição ele deixou claro isso, até ampliou, né, o escopo das provas, né, as provas obtidas por meios ilícitos, né. Pode cair na prova? Claro que pode, assunto importante como esse, né. Então, o que você tem que saber? As provas adquiridas, obtidas, né, apensadas, que são provas ilegais, fraudulentas, elas são inadmissíveis para a instrução do processo, em todo e qualquer processo que nós temos, não só administrativo, como judicial também, né? E agora, professor, nós estamos o quê? Na instrução do processo. Tá? Uma das coisas importantes da instrução do processo que é ouvir as pessoas. Né? Ouvir, né? Tem projetos, tem processos gigantescos, né? Que nós temos que ter o quê? Nós temos que ter aí toda uma dinâmica para ouvir essas pessoas, né? E aí a legislação sabiamente traz 3 institutos para nós aqui. Aí nós temos aqui, ó, a consulta pública, que é isso aqui. Olha aqui, ó. Consulta pública, olha aí. Ele traz aqui também, ó, consulta pública, audiência pública, tá? E ele traz reunião conjunta. São 3 institutos diferentes. Consulta pública, né? O que acontece? É uma licitação, é um processo importante que tem impacto na vida das pessoas. O órgão deixa em consulta pública, ou seja, ele abre o processo para toda e qualquer pessoa que se interessar, poderá opinar naquele processo, poderá ter vistas do processo. Isso aí é consulta pública, né? A audiência pública já é diferente. É uma reunião, né? Você marca em uma associação, por exemplo, de classe e faz o quê? Uma reunião para discutir o processo de determinado assunto, né? Reunião conjunta é quando você promove reuniões aí, né, com a secretaria, com o órgão aí competente que é responsável pelo processo, uma reunião com outros órgãos, por exemplo, né? Então são 3 institutos diferentes. E o examinador pode querer, ele vai falar que consulta pública é igual a audiência pública, não é? O que ele vai fazer aqui? Ele pegar aqui, ó, questão de concurso, cara. Como é que o cara faz? Olha como é que ele é sacana, ó. Comigo, ó. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, ó, interesse geral, grande, né? Não individual. Na prova ele vai trocar a palavra geral por individual. O órgão competente poderá, mediante, tá, despacho motivado, né? Tem que ter uma motivação, tem que expor os motivos, abrir período, ó, abre um período, olha, ó, um período. Abre o período de consulta pública para manifestação de terceiros, né? Então, nessa consulta pública vai ter terceiros aonde? No processo, antes da decisão do pedido. E não houver prejuízo para a parte interessada, se não houver prejuízo. Na prova ele vai tirar a palavra consulta, vai falar audiência. Está errado, né? Audiência é o outro dispositivo que é do artigo 32, que a gente vai estudar já já esse cara aqui.
Então, isso aqui é a consulta. Então, ele abre o processo, né? Ele deixa o quê? Ele deixa o período para consulta de terceiros, né? Tá? Mas tem que ser o quê? É o requisito, o interesse geral. Tem que ter um despacho motivado da autoridade competente que é responsável por esse processo, né? Tá certo? Tem que ser antes da decisão do pedido, né? E claro, né, se não ocorrer prejuízo em qualquer parte interessada, né? Parágrafo primeiro. A abertura de consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais. Não adianta ele ir lá na sua burocracia e falar se está aberto. Não. Ele tem que divulgar nos meios oficiais, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar os autos, né? Fixando-se prazo para o oferecimento de alegações escritas, né? Então você pode consultar os autos, pode analisar os autos e, claro, não só consultar, você pode fazer o quê? Alegações escritas, né? Proposições a esse projeto, né? A esse processo, aliás. O comparecimento à consulta pública não confere por si só a condição de interessado do processo. Olha que coisa interessante, estou consultando, né? Eu estou oferecendo alegações escritas, mas você não é parte do processo, né? Ok, né? Mas confere o direito de obter da administração resposta fundamentada, que poderá ser comum a todas as alegações substancialmente iguais, né? O que está falando aqui? Ó, você não é parte do processo, mas todas as alegações escritas que você propuser, você vai ter uma resposta fundamentada da administração. Aí o parágrafo vai mais longe. Professor, se tiverem várias proposituras no mesmo sentido, cara, você faz o copia e cola. Isso que está escrito aqui, ó. Resposta fundamentada que poderá ser comum a todas as alegações substancialmente iguais, né? Faz um Ctrl+C, um Ctrl+V. Então essa é a consulta pública. E agora? Agora a audiência pública é outro dispositivo, né? É outra coisa, né? Artigo 32. Artigo 32. Antes da tomada de decisão, o juízo da autoridade, ou seja, a autoridade que decide isso, sempre antes da tomada de decisão, porque tomou a decisão, acabou, não tem que ouvir mais ninguém, já está nos autos, né? Diante da relevância da questão, poderá ser realizada audiência para debates sobre a matéria do processo, né? Então, existem debates verbalizados, né? Presenciais. Isso aí é o quê? Audiência pública. Então, para o examinador confundir, tá? Colocar na sua cabeça consulta, que é igual audiência, é muito fácil, né? É muito fácil. Artigo 32, 33. Os órgãos e entidades administrativas, em matéria relevante, poderão estabelecer outros meios de participação de administrados, tá? Diretamente ou por meio de organizações e associações legalmente reconhecidas, né? Então, o que acontece aqui? Isso aqui acontece muito, né? Normalmente, essas consultas, audiências públicas, ocorrem na onde? Elas ocorrem lá nas associações, né? No segmento vinculado à discussão daquela temática. Os resultados da consulta e audiência pública e de outros meios de participação de administrados deverão ser apresentados com a indicação do procedimento adotado. Tá? Então, no processo, eles têm que indicar aí os resultados da consulta e da audiência, né? Ok, o professor Chan falou que era 3, que era consulta, audiência e reunião. E agora a gente vai falar da reunião, que é a reunião conjunta, é outro instrumento de discussão do processo administrativo, né? Reunião conjunta, né? Quem vai reunir com alguma pessoa para algum objetivo específico, né? Quando necessário, a instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada em reunião conjunta, tá? Com a participação de titulares, ou representantes dos órgãos competentes, lavrando-se a respectiva ata a ser juntada nos autos. Tá aí. Então, o que é uma reunião conjunta, uma reunião de trabalho, de forma aí de você subsidiar melhor o processo para a tomada de decisão da autoridade. Tá? Então, ok, né? Vamos lá, outro dispositivo, tá? Agora a gente vai falar um pouco de prova, tá? Então a gente falou de discussão do processo, né? Então pode ter audiência, pode ter consulta e pode ter reunião conjunta. Agora a gente vai falar um pouco de prova, né?
falamos um pouquinho de prova lá atrás, que são inadmissíveis, né? As provas obtidas por meios ilegais. Beleza, né? Beleza, tá aí, né? E agora, aquele artigo, para mim, tinha que preceder esse aqui, tá? Porque a gente fala tudo de prova. O que fala o artigo 36, né? Olha só. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tem alegado. Então cabe ao interessado. Quem que é o interessado? Nós temos 4 tipos de interessados. Primeiro, o titular do direito. Tá? Segundo, são as pessoas que são stakeholders, né? Que têm participação, que vão ser afetadas no processo. O terceiro, os direitos coletivos. E o quarto, os direitos difusos. A gente já estudou isso. Tá? Ok. Eu sou titular do direito. Eu sou interessado. Bacana, tá lá. Eu falei tal coisa no processo. Tudo aquilo que você falar no processo, você vai ter que provar. Aqui cabe, ou seja, tem obrigação ao interessado a prova dos fatos que tem alegado. Tá? Então, se ele alegou que está sendo perseguido, ele vai ter que provar, né? Isso aí. Então, é o seguinte, aí eu vou dar uma experiência para quem já é uma pessoa vivida nesse sentido, né? Cara, nunca alegue algo que você não tenha como provar. Nunca faça isso, né? Sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução do disposto do artigo 37 desta lei. Prof, o que é o artigo 37? A gente vai ver agora, né? O que fala o artigo 37? É muito simples. Se as provas da alegação do interessado estiverem no próprio órgão, o órgão tem a obrigação de buscá-las. É isso que diz aqui o 37, né? Vamos lá. Quando o interessado declarar que os fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria administração. Olha aí, de novo. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, não só no órgão, mas em outro órgão também, né? O órgão competente para instrução proverá de ofício, ou seja, por conta própria, iniciativa própria, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias, né? Então tá aí. Então, regra geral, o que ele alegou, ele vai ter que provar. Agora, se aquela alegação dele estiver dentro do órgão ou outros órgãos, a administração de ofício vai ter que buscar aí para melhor esclarecimento dos fatos, né? Aí, né? Então vamos lá, tá? O que diz o artigo 38, né? Então diria o seguinte, até que momento o interessado pode produzir provas e apresentar documentos? Já falei isso lá no comecinho, né? Olha só, até que momento, tá? Até que momento o interessado pode produzir documentos, né? E provas ao seu favor? Gente, é muito simples. Até antes da decisão final. Decidiu, acabou. Aí ele pode recorrer, ele pode reconsiderar, ele pode pedir revisão, ou seja, a gente vai estudar tudo isso depois, tá? Depois aí. Mas é o seguinte, até antes da decisão. Isso aqui é um ponto muito interessante, porque é um ponto que diverge, tá? Diverge do quê? Diverge da justiça, né, do rito processual civil normal, né? Por quê? Porque na justiça você vai ter prazo para tudo. Lembra da máxima que eu disse que o direito não acolhe aquele que dorme? Então, se você tinha um prazo para recorrer, você não recorreu, se você tinha um prazo para apresentar testemunhas, para apresentar documentos e você não exerceu, houve a preclusão do seu direito de exercer. E aqui não, aqui é diferente. Aqui você pode apresentar até antes, olha aqui, o interessado poderá, né? Quem são interessados? 4 pessoas, o titular, né? As pessoas que têm parte no processo, que não são titulares, o direito coletivo, que são associações, e o direito difuso, que são também aí as ONGs, entre outras, né? Na fase introdutória, ou seja, de instrução do processo, e antes da tomada de decisão. Então, na fase introdutória, ele vai apresentar as documentações dele e antes da tomada de decisão. Tá? Juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria do objeto do processo. Né? Então, nós temos aí essa situação aí
até o momento que ele pode apresentar, né? Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão, né? Então é o seguinte, né? Só para vocês aqui ficarem a par da situação. Momentos diferentes aqui. Então nós temos aqui, ó, a instrução, ok? A instrução do processo. Essa instrução aqui será produzida um relatório. Ok? De quem? De quem instruiu o processo. Aqui a mesma comissão, a mesma pessoa. O que acontece? Que normalmente quem decide é outra pessoa, né? Aqui tem a decisão, né? Quem que decide aqui? É a autoridade competente. Aí, tá? Todos os elementos probatórios da instrução, isso que está falando aqui, deverá constar aqui no relatório e na decisão da autoridade competente. Olha que coisa importante aqui, né? Então, na fase de instrução, tem o relatório. Professor, se é a mesma pessoa que faz o relatório é que decide. Então, você já faz aqui e já decide já, tá? Você já toma a sua decisão, tá? Toma essa decisão. Por exemplo, né? Você pega aí processo disciplinar, por exemplo, né? É o chefe de poder que demite. É o chefe de poder que demite, né? É o chefe de poder que demite, né? É o chefe de poder que demite. Então, ele vai demitir através do processo administrativo disciplinar, que é a comissão processante que faz. Então, ele faz um relatório e encaminha lá para a decisão, né? Olha só, vem comigo. Então, prova, aqui já demonstra claramente a intenção do legislador. É o seguinte, cara, para você defender aqui é o pleno exercício que da ampla defesa do direito ao contraditório, tá? Agora, a pessoa pode abusar, né? Ele pode abusar, né? Ele tem o direito de provar de forma ampla, né? Ele pode abusar para enrolar o processo. Para combater essa enrolação do processo, o legislador criou o parágrafo 2º. Qual o dispositivo criado por ele? Somente poderão ser recusadas, quem pode ser? As provas, né? Mediante decisão fundamentada. Então, mediante decisão fundamentada. As provas propostas pelos interessados, quando sejam ilícitas, ela obteve através de roubo, não pode. Impertinentes, não tem nada a ver com o processo, desnecessárias ou protelatórias, né? Então, o interessado lá, o cara colocou um monte de provas, né? Tá, um monte de solicitações. Aí, a autoridade pode recusar? Pode, só que ele vai ter o quê? Que justificar. E ele só pode recusar se essas provas forem ilícitas, se elas forem impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, né? A intenção aqui é clara do interessado, né? É o quê? É enrolar o processo. Aí tem escritórios especializados nisso, de enrolar os processos. Por quê? Porque pode prescrever, né? Você tem a prescrição intercorrente, né? Artigo 39. Quando for necessária a prestação de informações ou apresentações de provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para este fim, mencionando a data, prazo, forma e condições de atendimento. Ok. Quando há necessidade de ouvir alguma testemunha, você pode solicitar a intimação auditiva, né? Não sendo atendida a intimação, ou seja, eu tinha que depor, não depois, né? O órgão competente, se entender relevante a matéria, suprir de ofício ou omissão, não se eximindo da proferir a decisão. O que está falando aqui? Então é o seguinte, se for necessário, você tem que ouvir as pessoas, né? Vai intimar as pessoas. Aí ele fala claramente ali, você tem que intimar, né, com já previamente, tá? Previamente, mencionando prazo, forma, condições de atendimento. Tudo isso foi cumprido, só que o cara não foi. E aí, duas consequências. Primeiro, se a administração pública achar interessante isso, ele pode o quê? Ele pode suprir o seu depoimento. Ele pode fazer uma mini investigação para saber dos fatos, né? E o seguinte, né?
Outra coisa, ele não foi, eu vou ficar sem decidir, não. O processo sempre tem que ter decisão. Tem um capítulo que fala do dever de decidir. Então o cara não pode encontrar aqui desculpas para não. Eu não vou decidir porque o cara não foi. Ele era uma testemunha fundamental. Ele não pode alegar isso, porque aqui ele tem obrigação, tem um dever de decidir. Né? Artigo 40. Tá? Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento do prazo fixado pela administração para a respectiva apresentação implica no arquivamento do processo. Né? Olha aí, quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado, né? Ou seja, ele é o interessado, né? Então, a administração pública está solicitando, né? Forem necessários a apreciação do pedido formulário, principalmente perícias, laudos, né? E não atendimento do prazo fixado, né? Para a respectiva apresentação implicará no arquivamento do processo, né? Ok, né? Bacana. Vamos lá. Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada com antecedência mínima de 3 dias úteis, mencionando-se a data, hora e o local de realização. Tá? Então, olha aí, então ele vai ser citado, tem 3 dias úteis aí para ser citado, para ser ouvido. Né? Ok, artigo 42. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, né? Como assim, professor? Vamos colocar a polícia, né? Então, Polícia Civil, por exemplo, lá, você tem um Conselho Superior de Polícia, um órgão consultivo, para quem? Consultivo para o DG, que é o diretor-geral, está ali, né? O que acontece? Tem vários procedimentos que necessitam ser ouvidos, o quê? Esse Conselho Consultivo antes da decisão da autoridade, né? O parecer deverá ser emitido no prazo de 15 dias, tá? Salvo norma especial ou comprovada a necessidade de prazo maior. Então é o seguinte, quando o órgão consultivo tem que se manifestar por força de lei em determinadas situações, ele tem qual prazo para emitir a decisão dele, o relatório? 15 dias. Ah, professor, ele pode, professor, ter outro prazo? Pode, se tiver uma norma específica, né? Claro que isso aqui é uma lei subsidiária, a gente já explicou isso, e tem que ter a necessidade, e pode comprovar, ele pode pedir mais prazo aí, ele pode dilatar esse prazo aí, com a necessidade dele aí, né? Se o parecer obrigatório é vinculante, deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo não terá seguimento até a respectiva apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao atraso. Olha que coisa legal, né? Então, o parecer é obrigatório. Ele tem que ouvir o órgão consultivo. E ele é vinculante à decisão dele. O que aconteceu? Não cumpriu o prazo, quem? Dos 15 dias, que é o órgão consultivo aí, que tem que emitir um parecer obrigatório e vinculante. Gente, aqui essa regra do prazo é somente para os relatórios obrigatórios e vinculante, né? O que acontece, né? Ele não vai, o processo não vai seguir. Por quê? Porque ele tem que fazer a parte processual dele. E aquela pessoa que deu causa ao atraso? Pau na cabeça dele. Ele vai responder pelos seus atos, né? Ele será responsabilizado. Aí você pode aí responder, né? Se tiver danos aí ao erário, né? Ou a terceiros, uma ação civil, né? Tem que ver a questão do crime. Administrativamente é certeza que ele vai cumprir, né? Parágrafo 2º. Se um parecer obrigatório e não vinculante, agora é diferente, o parecer ele é obrigatório, mas ele é o que? Não vinculante, tá? Deixar de ser emitido no prazo fixado. O processo poderá ter prosseguimento e decidido com a sua dispensa, sem prejuízo da responsabilidade de quem se omitiu, tá, no atendimento. Então são coisas diferentes. Parecer obrigatório e vinculante. O processo não anda até a decisão. E o cara vai responder quem causou o dano por prazo. Agora, ele é obrigatório não vinculante. Não cumpriu o prazo, segue em frente o processo. Claro que o cara que não fez no prazo necessário, ele vai se responder por seus atos também. Tá? Boa questão de prova, né? Porque ele envolve duas situações, né? Então, você tem um órgão consultivo, né? Então, ele pode ser obrigatório e vinculante e obrigatório não vinculante, né? Que é consultivo mesmo, que é o parágrafo 2º, né? Ok.
Estamos falando o quê? Da instrução do processo, né? Nós vimos lá audiência, nós vimos consulta, nós vimos reunião, tá? Nós vimos aí, né, provas, né? Vimos provas. O processo necessita-se de transitar em um conselho, em um órgão consultivo, tá? E agora, outro tipo de prova, laudos técnicos, né? Precisa de um laudo técnico o processo. Então a lei fez isso, né? Pensou também, né? Quando, por disposição de ato normativo, tá na legislação, né? Devam ser previamente obtidos laudos técnicos para subsidiar, né, a decisão de órgãos administrativos e estes não cumprirem o encargo no prazo assinado, o órgão responsável pela instrução deverá solicitar laudo técnico de outro órgão dotado de qualificação e capacidade técnica equivalentes. Ou seja, olha a preocupação aqui do legislador em dar marcha processual, em fazer o processo andar, né? O laudo técnico é fundamental ali para a decisão da autoridade competente, tá? Mandou para um órgão, o órgão, no prazo estabelecido, não fez. Vai ficar parado o processo? Não. Então, o legislador, de forma muito inteligente e muito sábia, falou: cara, tá? Não pode parar o processo. Então, vamos solicitar a outro órgão. Outro órgão. Tá aí. Então, temos aí o quê? A formatação de todas essas provas, né? Pronto, professor. Tá lá, né? Então, a comissão, né, ou a pessoa, autoridade aí que conduz o processo, já ouviu todo mundo, tá? Já colocou todas as provas, laudos técnicos, né? E aí, professor? Aí, exercendo o direito do contraditório e a ampla defesa, né? O legislador fez uma coisa muito interessante. O que ele fez, né? Agora é o seguinte, ó, interessado, eu já estou quase pronto para decidir. Mas quase pronto para decidir, eu vou apresentar para você, tá, um direito de resposta ainda, tá? Um direito para você. Você vai levar o processo para sua casa e você vai fazer as suas alegações finais no processo, antes da decisão. Encerrada a instrução, tá? O interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de 10 dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado. Acabou a parte de instrução, intimou todo mundo, ouviu todo mundo, tudo. Tá? O que você faz agora? Você faz as alegações finais, né? Só voltando aqui um pouquinho, né? Então, nós temos aqui o processo de instrução, né? Vou fazer o seguinte, vou escrever que fica melhor. Então, você tem a instrução, ó, a instrução. Você ouviu todo mundo, tá bacana, certinho. Feito isso aqui, qual que é a outra fase? Você vai fazer as alegações. As alegações finais. As suas ponderações do processo. Feito isso, o cara vai fazer... Quem que faz as alegações? O interessado. Tá? Faz o relatório. Do relatório, vai para a decisão. Aí. Tá. O responsável que vai fazer do processo pode ser uma comissão processante, uma comissão, por exemplo, o relatório vai ser o responsável. E a decisão é a autoridade competente. Somente ele pode decidir. Por que somente ele pode decidir? Porque a lei diz isso. Olha aí. Ah, professor, fazendo os quadradinhos eu consigo fixar melhor. Então são o quê? 10 dias de prazo que tem interessado para fazer isso. Muito importante, cara. Eu já vi muita gente safar aí de vários processos com as alegações finais. Contrata um advogado bom, o cara vai só indo nas falhas aí da marcha processual, né? Vamos lá. Professor, nós temos aí, professor, medidas cautelares, né? Não, em regra, tá? Nós não temos aí o que? Medidas cautelares em processo administrativo. Não temos, tá? Então, via de regra, né? Agora, o artigo 45 ele traz entendimento.
Medidas cautelares. Tá? Regra, não tem. Mas, tá? Em caso de risco iminente, a administração pública poderá motivadamente, tem que motivar o ato, né? Adotar providências acauteladoras, sem a prévia manifestação do interessado. Então, regra geral não tem, mas se tiver uma situação aí, tá? Que você aí, você está colocando perigo aí, né? Está colocando em perigo, né? Uma situação do direito, pode ter uma medida cauteladora aí para preservar o direito, né? Ok, tá? Professor, nós estamos falando da instrução, sim, né? Professor, posso levar o processo para casa, professor, fazer a famosa carga do processo? Não, né? Isso é lá na justiça, mas agora não tem mais, porque lá é tudo no PJE, né? PJE. E aqui é vistas no processo. O que é vista? Você vai lá na repartição e senta lá numa cadeira e folheia todo o processo. Ou você pode solicitar cópias do processo. Onde que esse direito está garantido, professor? Esse direito está garantido no artigo 46. Os interessados têm direito à vista do processo e obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos, tá? De que integram, ressalvados dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou por direito de privacidade à honra e à imagem, né? Então você tem direito aí ao processo, pode tirar cópia, né? Claro, nós vamos ter uma parte aí que está protegida por sigilo, tá? Isso aí, normalmente, aí, ok, a intimidade da pessoa, direito à privacidade, né? É claro que a lei que vai estar regulamentando essa questão aqui do sigilo, né? É a lei, né, 12.527 de 2012, tá? A lei que regulamenta isso. Inclusive, tem aula minha gravada desse assunto, né? E, finalmente, né? O último item aqui da instrução processual, assim, o órgão de instrução que não for competente para emitir a decisão final, olha aí, né? Tá? Elaborará relatório, olha o relatório aqui, tá? Indicando o pedido inicial, né? Porque motivou o início do processo. O conteúdo das fases e do procedimento e formulará proposta de decisão. Então, no relatório, ele vai ter que colocar proposta de decisão, objetivamente justificada, encaminhando o processo à autoridade competente. A autoridade competente vai receber isso nesse relatório, né? Uma coisa muito importante que nesse relatório detalhado, a pessoa tem que mostrar qual seria a sua proposta de decisão diante dos fatos, né? Ele vai ter que apresentar isso, qual que é a proposta dele de decisão diante dos fatos, né? Feito isso, vai mandar para quem? Decide. Pronto. A parte de instrução está resolvida, né? E agora? Agora a gente vai dar mais um passo aqui o processo. Agora o dever de decidir. O nome já diz, dever de decidir. Então aquela pessoa que ocupa um cargo, gente, tá? Aquela pessoa que ocupa um cargo, tá? Ocupa um cargo e a atribuição do cargo está lá, ele não tem opção, cara. Ele vai ter que o quê? Vai ter que decidir, tá? Ele vai ter que decidir. Ele tem um dever de decidir. É uma competência dele, e a competência é irrenunciável. É irrenunciável. E nós vimos isso na primeira parte. Tá? Então, ele tem que decidir. A administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência. Então, é dever de fazer isso, né? Concluída a instrução, tá, do processo administrativo, a administração tem um prazo de até 30 dias para decidir. Olha aí, né? Então, tem 30 dias para decidir. Tá? Lembra das alegações finais que são 10 dias? Aqui são 30 dias. Salvo prorrogação por período, né, por igual período expressamente motivada. Tá? Então, quem tem o dever de prazo geral, 30 dias. Ele pode o quê? Prorrogar. Só que essa prorrogação tem que ser motivada. Né? Por que ele não está conseguindo decidir? Está aí, né? Agora a gente vai falar da motivação. Tá? Motivação. Cara, esse assunto motivação é muito importante. Né? Tem um assunto no direito administrativo chamado atos. Atos administrativos.
Tá? Os atos administrativos, ele tem alguns elementos. Nossa, tá ruim demais essa caneta aqui. Deixa eu trocar esse canetão aqui, né? Tá? Que é competência. Olha aqui. Quem é legal para fazer determinada situação? Ele tem forma. Ele tem objeto. Ele tem motivo e ele tem finalidade. A melhor explicação teórica que nós temos em relação ao ponto motivação está aqui. Aí, ó. O motivo da ação. Tá? Tá aqui. Competência nós estudamos. Forma também, lá na primeira parte. Objeto é o conteúdo e a finalidade tem que ser o interesse público. Aí. Tá? É o conteúdo que é o objeto. Então, motivação está aqui. Ó, os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Então, essa motivação tem dois prismas, né? Primeiro, dos fatos, que é a situação por que esse ato está sendo editado. E segundo, a fundamentação jurídica. Aí. Atos administrativos, né? Tá aí, bacana, né? E eu vou regravar minha aula de atos. Top, aula top, para o cara acertar todas as questões. Tá aí. De novo, os atos administrativos deverão ser motivados. Tá aí. Tá? Tá, pronto. E aí, professor? Todos os atos administrativos deverão ser motivados? Não. Agora, tem um rol de atos, preste muita atenção nisso, que eu vou falar para vocês. Nós temos um rol de atos que são obrigatoriamente motivados. Isso você tem que saber. Isso você tem que saber. Tá? Vamos lá. Primeiro, vou mandar logo tudo aqui para vocês. Ó. Tá? Aqui. Primeiro, quando nega, quando limita ou afeta direitos ou interesses, tem que ser motivado. Quando imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções, tem que ser motivado. Decidam em processos administrativos de concurso ou de seleção pública, tem que ser motivado, né? É o nosso concurso público, né? Dispensem ou declarem... Olá, meus amigos, eu sou o professor Lac e inicialmente eu quero pedir licenças, pois estou interrompendo seus estudos, mas essa videoaula que você está assistindo é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade do material, a qualidade do nosso trabalho. Nós aqui da Lá Concursos, nós temos 3 super cursos online específicos, bastante competitivos, para todos aqueles que irão concorrer ao concurso do Conselho Regional de Psicologia da 9ª Região. Nós aqui da Lá Concursos, este ano, nós decidimos nos especializarmos em concursos focados para conselhos. E claro, o primeiro concurso que nós estruturamos foi o CRP. Somente esse ano nós conseguimos, preste atenção, oferecer curso completo para o CRP 011, que é do Ceará, o CRP agora do Mato Grosso, que é o 18, e agora o CRP de Goiás, o 09. Então, uma coisa eu garanto para vocês, se você quiser assistir o restante dessa videoaula, se você quiser fazer um curso mais completo, se você quiser conhecer a nossa metodologia do Personal Coach, que eu estudo em regime de metas, eu convido vocês a clicarem no link que tem aqui na descrição, falar com algum dos nossos atendentes para qualquer esclarecimento e, claro, vir matricular, vir estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Por quê? Porque nós vamos dar o melhor de nós. Um forte abraço, espero vocês.